Então, o professor Barbieri, agora ele vai abrilhantar a nossa tarde com a sua palestra. Ele é mestre e doutor pela Universidade de São Paulo e atualmente é professor da USP na FEA em Ribeirão Preto. Então, convido o professor Barbieri para proferir sua palestra. Tá, então, o objetivo nosso é falar mal dos economistas, ortodoxos, heterodoxos e austríacos também. Eu estou ouvindo um eco da minha voz? Tá? Não, está normal? Então, vamos lá. Bom, vamos começar com uma pergunta estranha. A pergunta estranha, o tempo, esse bicho, ele é liberal, é intervencionista, é socialista o tempo? Qual é a persuasão política do tempo? Bom, depende do dinheiro. Quando eu coloco dinheiro na economia, eu tenho uma explosão de riqueza. Nós podemos fazer transações que não seriam possíveis numa sociedade com escambo. Mas tem um diabo do custo disso. O custo de introduzir dinheiro na economia é dissociar no tempo as causas dos efeitos. Eu posso ter políticas demagógicas que o benefício é agora de curto prazo e gera o custo, a metáfora da bebedeira, né? Eu tenho o lado bom hoje e eu pago o preço amanhã. Tá? Essa é o lado negativo de quando eu introduzo moeda, né? Porque eu não consigo dissociar o que é causa do quê. Tá? Então eu posso falar qualquer bobagem. Então, os demagogos prosperam nesse descasamento entre causas e efeito. Bom, então, lembrando do Bastiat, né, nosso guru aqui, tá, no texto dele, mais importante de economia, o que é visto, o que não é visto em economia política, ele tem justamente esse tipo de coisa. Eu tenho uma atitude demagógica que gera um benefício de curto prazo e o custo é pago simplesmente num período de tempo depois. E aí isso causa a fortuna dos políticos. Tá? Então, eu tenho que contrastar o SISU do longo prazo, né? Então, aqui a frase famosa do Friedman, não existe almoço grátis, então eu tenho que fazer escolhas, comparar custos com benefícios. E eu tenho o alegre curto prazo, onde eu tenho uma mágica que eu acho que um estímulo de um setor eu posso generalizar para a economia como um todo, então nós temos, no longo prazo, estamos todos mortos. Tá? Então, essas duas visões de mundo estão o aspecto do tempo no longo prazo e no curto prazo. Então, o longo prazo é liberal, o curto prazo é estatista. Né? Bom, essa frase é a frase mais importante. Eu coloco isso aqui como questão única da minha prova. Né? Se um aluno entende essa frase, ele merece o diploma de economista. Todo o resto é cereja, é detalhe, a cereja do bolo. Tá? A economia é a triste ciência de revelar custos e a política é a alegre arte de escondê-los. Eu esqueci quem escreveu isso. Talvez a inteligência coletiva, aí alguém me manda um e-mail dizendo quem é o autor do seu negócio. Como a originalidade é a arte de esconder suas fontes, qualquer dia eu vou me apropriar e falar que eu que falei isso. Né? Mas quando eu tenho uma análise que eu pego um estímulo a um setor e não traço os custos de oportunidade daquilo, não vejo o que acontece com os outros setores, e eu analiso aquilo no curto prazo, ali que mora, então, o discurso antieconômico, a negação da ideia da importância da escassez. E o que a gente constrói? A gente constrói máquinas de moto perpétua econômicas. Olha aquele senhor lá, ele tem um carro, ele não precisa passar no posto Ipiranga, né? Ele tem um imã, e o imã puxa a bigorna. E o carro vai eternamente para o outro lado, não precisa passar no posto. Né? Você olha aquilo e dá risada, não funciona. Por que não funciona isso? Porque é óbvio que a bigorna também puxa o imã. Né? Então, você entende que isso não funciona. Mas, olha esse brinquedinho aqui do lado, um brinquedinho medieval. Tá? Então, tem uma dobradiça, toda vez que a dobradiça cai, a bola dá um impulso e faz essa roda girar, porque está um braço mais estendido. Então, eu posso plugar isso numa máquina de moer milho, eu posso passar o dia dormindo com trabalho gratuito. Então, é uma máquina de moto perpétuo. Mas eu posso olhar em geral, a lei da termodinâmica nega isso. Em economia seria o equivalente ao não existe almoço grátis. Né? Bom, o que é análise parcial? Eu enxergo essas forças existem, mas aqui é mais complicado. Vocês olham esse GIF animado e se convencem disso. De repente esse negócio funciona. Mas não funciona, olhem para a direita. Tem 4, sempre a cada instante de tempo, tem 4 ou 5 martelos. E do lado esquerdo tem 8 martelos. Então isso não tem como funcionar.
Tá? Isso aqui está só na simulação do computador. Né? Se eu levar as leis da física, isso eu não estaria girando. Tá? Então, é uma máquina de moto perpétuo. E é isso que faz o discurso demagógico em economia, apontar certas forças parciais que ocorrem de forma transitória. Né? Então, eu acho que toda a macroeconomia de curto prazo é construir equipamentos como aquele, usando o conceito de incerteza. É o óleo que você permite construir máquinas de moto perpétuo ao longo do tempo. Tá? Então, o que gera, então, aquele conservador longo prazo? O que gera crescimento e o que gera demagogias de curto prazo? Aqui é um resumo breve, né? Vocês estão conhecidos, né? Não vou só listar, mas há 300 anos de teoria econômica, a boa economia mostra que para gerar nações que prosperam, eu preciso de propriedade privada, eu preciso ter comércio livre, eu preciso ter moeda estável, né? Eu preciso ter descentralização política, regras do jogo, instituições que levam a prevalecência da competição, da livre competição. Então, é fundamental que haja livre entrada. Né? Se eu tiver esse tipo de estrutura de incentivos, eu vou ter poupança, que vai ser canalizada para investimento privado, produtivo. Né? Então, eu vou ter uma estrutura do capital cada vez mais complexa, que eu vou gerar cada vez mais. Eu tenho capital físico, capital humano, educação, etc. E eu vou ter mercados competitivos nos quais a atividade empresarial vai fazer uso cada vez mais de inovações e nós temos uma economia dinâmica. Isso é o arroz e feijão da boa economia, que acontece lá no longo prazo. Notem, não sei se dá para olhar aí de baixo, mas à direita tem a minha própria mão, a foto que já é branca, mas ali fiz um efeito para representar a mão invisível dos mercados. Então, não sei se é visível dali, mas a intenção... ficou tão boa a mão invisível que vocês não veem. Né? Em contraste, aqui eu tenho a mão surrupiadora do Estado, né? A mão visível, a mão escondida, que é o grabbing hand, né? A mão que rouba as coisas, né? Que é a mão visível do Estado. Né? Como? Não. Eu não entendi, alguém comenta. Bom, então o que gera estagnação no longo prazo, né? Ao contrário disso, se eu tenho instituições que relativizam a propriedade, né? Que geram a ideia de decisões discricionárias, eu tenho o favorecimento a grupos. Vale a pena se conseguir um privilégio legal, melhor do que contratar um engenheiro, é contratar alguém que vai fazer um lobbying em Brasília. Né? Então, quando eu tenho restrições ao comércio, protecionismo, eu tenho, então, incentivo para que a gente se dedique ao que se chama de rent-seeking, né? Que vai gerar, então, monopólios acomodados, etc. Isso, se eu agregar no plano macroeconômico, se manifesta uma sociedade estagnada, que gera déficit público crônico, inflação, tentativas de sair dessa estagnação levam tentativas de gerar ciclos, né, vão tentar gerar um crescimento artificial via crédito e, no longo prazo, tem estagnação. Bom, isso é economia básica. Então, se a gente separar aqui o discurso econômico do discurso do ilusionismo, nós temos uma comparação. Né? O verdadeiro inimigo para o economista é a escassez. Né? E o inimigo do ilusionista são os inimigos externos. Né? São os Estados Unidos, são a herança portuguesa e todo esse tipo de coisa que vocês ouvem. Tá? Um economista vai olhar, então, onde deve ser investido, na indústria X ou na indústria Y. Eu sempre comparo valor com custo de oportunidade. Ao passo que o discurso ilusionista, eu sempre falo de estímulo num setor e não sem falar dos custos de oportunidade. Então, eu tenho o contraste entre um estímulo a competidores e estímulo à competição em si. Um vai falar, então, de reformas fundamentais, que nós estamos discutindo no último painel, por exemplo, reformas da Previdência, tributária, etc., etc., responsabilidade fiscal. Do outro lado, eu tenho a defesa de incentivos fiscais e monetários a certos setores da economia. Tá? Então, contrastando aqui os preços. Quem não entende nada de economia e quer entender de economia, não precisa entender economia. Pega um artigo de jornal e diga o seguinte: se alguém diz que a culpa das coisas são os preços, entenda que tem alguém querendo te roubar. Os preços nunca são causa de nada, eles são termômetros de escassez. Então, não adianta a gente falar, tem que abaixar os juros, tem que desvalorizar o câmbio. Tá? Então, eu tenho que olhar qual é a causa do fluxo de recursos internacionais, como que isso se relaciona a endividamento. Né? Eu tenho que saber por que existe escassez de recursos poupados, na verdade, como que os recursos são usados para financiar déficits. Então, eu tenho que saber os fundamentos da economia por trás dos preços. Mas o discurso do ilusionismo sempre
sempre colocam os preços como o problema, né? Eu tenho que achar finalmente qual é aquele câmbio que vai gerar a mágica para decolar a indústria, né? Então, esse é o tipo de ilusionismo que se vende. Se vende aonde? Se vende na imprensa, né? Bom, então, eu tenho esse contraste, que é meio injusto, né? Você tem, de um lado, o economista, que é o cara chato, né? É impossível um economista ganhar dinheiro. Assim, o economista é um cara antipático, um cara chato, né? O praticante da ciência macabra. É muito fácil você ganhar dinheiro sendo ilusionista. Né? Que empresário quer contratar um cara que fala que não é necessário, os privilégios são ruins? Não, é música, soa como música para o ouvido do empresário, que eu tenho que abaixar o câmbio, né? Que crédito tem que ser abundante, que eu tenho que proteger o meu setor, mas todos os outros setores que eu vendo tem que ser... bom, o que eu vendo tem que ser protegido, o que eu compro deve ser livre. Né? Sempre foi meu sonho de consumo, defender o liberalismo na faculdade, trabalhar na indústria dos produtores de sei lá o quê, de tijolos, digamos, dizendo por que aquele setor é diferente, né? Ganhar dinheiro com aquilo. Então, a gente brinca com os alunos. Ó, você vai estudar economia, que tem um colega meu na USP que fala. Portanto, esquece a chance de se virar ministro. Né? Então, sem entender economia, você jamais vai virar ministro, ou vai virar um popstar da imprensa. Né? Então, a gente pode dizer, existe uma grande demanda pelo economista heterodoxo. Né? É aquele economista que usa a sua autoridade da economia, mas para negar os resultados básicos da teoria econômica que nós resumimos agora abaixo. Tá? Agora, no slide anterior, né? Anteriormente. Tá? Então, eu tenho um fenômeno mercadológico. Eu gosto de dizer que o meu epitáfio é: aqui jaz o economista que passou a vida demandando o que não é ofertado e ofertando o que não é demandado. Né? O economista faz isso o tempo todo. Então, fazendo uma análise da demanda, qual é a demanda por economistas heterodoxos? Eu tenho intelectuais, governos, organizações paragovernamentais, melhor dizendo, né, que demandam centralização. Nós precisamos ter mais centralização. O economista oferta isso. Né? Eu tenho empresários estabelecidos que demandam protecionismo, demandam favorecimentos, crédito fácil, estruturas burocráticas que precisam de uma quantidade grande de funcionários que empresas pequenininhas não conseguiriam fazer, etc, etc. Coitado do jornalista. Os jornalistas só refletem o espírito da sociedade. Eles precisam vender notícias, né? Mas nunca na minha carreira um jornalista bateu a porta, escuta, o que gera prosperidade no longo prazo? Todo jornalista quer saber sobre a Selic da próxima reunião. Então, isso porque a sociedade está preocupada com isso, com esse imediatismo. Tá? Eu nunca vi um economista falando sobre crescimento econômico na imprensa. Tá? Então, a sociedade demanda. E os piores economistas são aqueles que visitam os jornais com mais frequência. Parece que eu estou falando um discurso de inveja, né? Mas eu não tenho inveja, como eu disse, como eu resolvi ser liberal, eu tenho um voto de pobreza, né, em relação a isso. Então, eu posso só falar mal dos economistas de forma rancorosa, como eu estou fazendo agora. Tá? Mas, bom, então a vida do heterodoxo é muito simples, né? Mas tem um problema. A festa, depois da festa, vem a ressaca. Né? Então, um espectro ronda a comunidade heterodoxa. É o espectro do longo prazo. A má notícia é que nós chegamos no longo prazo. Né? Bom, esse é o slide que eu estou fazendo? Sim, tem um fantasminha lá. Estou ficando velho, eu preciso tirar e pôr o óculos. Bom, tá, então, nós já discutimos ontem e hoje bastante disso. Né? Acabou a festa, né? Eu não posso mais surfar numa bolha de commodity externo, eu tenho o fracasso retumbante da nova matriz econômica. Né? Não funciona todas as receitas queridas da heterodoxia. Tá? Então, qual é o resultado de longo prazo? É perda de reputação dos economistas heterodoxos. Né? Eu escrevi isso, né? Perda de reputação dos economistas heterodoxos. Né? Então, começam pessoas a falar, não tem nada a ver com Keynes, deturparam Keynes, que nem a gente brinca com deturparam Marx. Né? E agora tem uma coisa grave. Né? Eu lembro que 20 anos atrás você falava uma coisa e não era registrado. Hoje, qualquer bobagem que você fala é registrado. Né? Tá? Então, a desgraça ainda é essa. Né? A internet registra as opiniões do passado. Por exemplo, quem vai levar a sério um senhor como esse? Né? Né?
esse senhor bradando uma tabela da Sunab, tá vendo? Tá vendo o leite ninho aqui? Tá vendo? Agora toda dona de casa vai comprar porque o governo está tabelando o preço, né? Então, alguém que se fala economista falando coisas como essa, como alguém leva a sério? Tá? Então, todos aqueles grandes popstars que ocupam os jornais, etc., um economista de primeiro ano, um aluno de primeiro ano de economia, não leva a sério o sujeito. As coisas que você vê na internet são alunos, estudantes de primeiro ano, ridicularizando esses grandes economistas heterodoxos, que não dão mais palestras para economistas, porque eles são destroçados eles só dão palestra para quem eles conseguem enrolar, né? Um desses grandes economistas já falou isso. Não dou mais palestra para economista, né? Tá? Porque eles têm medo do economista, porque a reputação deles é zero, nós chegamos no longo prazo. Bom, então, vamos falar de um debate que está acontecendo na economia, o debate na economia brasileira. Nós temos um debate recente, dos últimos 2 anos, na imprensa, notadamente na Folha de São Paulo, entre economistas ortodoxos e heterodoxos. Aquele número que eu coloquei, 6 e 5, é a minha amostra, né? Eu peguei 6 autores ortodoxos, 6 autores heterodoxos e vi as escaramuças deles pelas páginas da Folha de São Paulo. Então, vamos lá. Num dos corners, né, eu tenho lá, portando seus softwares econométricos e livros-textos, nós temos os econometristas aplicados. No outro corner, eu tenho lá as pessoas com os xerox originais de Keynes e Marx, os schumpeter-marxistas, né? São os economistas heterodoxos. Então, reparem no corner, tem corner vermelho e corner azul, então eu vou usar isso como resumo daqui para frente. Tá, então, só que o debate entre esses autores, eu vou falar sobre esse debate, fazer uma crítica austríaca a esse debate, né? O debate é muito pobre, é um horror o debate. Até agora eu só falei mal de economista heterodoxo, agora está na hora de começar a falar mal dos economistas ortodoxos, que deviam dar uma resposta, né? É fácil bater em criança, quer dizer, é que nem tirar o pirulito da criança, bater no Bresser, né? Alguma coisa assim, mas... eu prometi não falar o nome desses economistas, mas soltou, né? Vamos, quer dizer, agora está na hora de falar mal dos economistas sérios, né? Bom, o que a gente encontra? A gente encontra essas duas posturas horrorosas de metodologia, né? Autor e pessoas extremamente dogmáticas, discutindo sobre o que é economia saudável, né? De um lado, nós temos os economistas dogmáticos que se acham donos da verdade, os guardiões da ciência econômica. E, do outro lado, nós temos os caras que relativizam tudo, são pós-modernos, desconstrutivistas, esse tipo de coisa, né? Bom, eu tenho 2 tipos de dogmatismo. O ortodoxo é dogmático. Ele sempre fala, isso aqui é picaretagem. Tá? Todo aluno de primeiro ano de mestrado aprende algumas técnicas matemáticas, aprende a usar a palavra estocástico e pronto, já impressionou a vovó, então ele vai lá e chama todo mundo que publicou 20 artigos na vida de picareta. Ele não, tá? Nas fraldas ainda ele faz pesquisa séria. Tá? Mas, do outro lado, tem o heterodoxo que classifica tudo como neoliberal. O austríaco está ferrado nisso daqui, né? De um lado, você não fez aquela econometria, do outro lado, você não defende o Estado. Então, você é duplamente demonizado nisso, né? Bom, em todo caso, o que é importante é que são uma arrogância extrema dos 2 lados do debate. E, do outro lado, você tem pessoas mais sofisticadas filosoficamente que tendem a achar que tanto faz. Não dá para decidir se Marx ou Walras estão corretos, então tanto faz. Que nem você prefere Corinthians a São Paulo ou Palmeiras, você prefere Marx, a Mises, a Keynes. Né? Esse tipo de coisa. É uma questão arbitrária. Tá? Então, esse é o resumo metodológico do debate. Vamos olhar os debates do lado ortodoxo, que é azulzinho, e o debate heterodoxo. Vocês estão dando risada do rabino ortodoxo, a piadinha é o rabino heterodoxo que vem depois, assim, então aguardo. Bom, então, aqui é um resumo do debate, né? Eu adoro usar o termo jabuticaba, né? Aquela coisa que só tem no Brasil, né? Então, quais são as jabuticabas? Né? No exterior não tem essa distinção entre ortodoxos e heterodoxos. Todo mundo é ortodoxo nos Estados Unidos, até os caras de esquerda. Stiglitz, melhor dizendo, né? Esse tipo de coisa, né? Krugman, né? São caras que usam, são ortodoxos, né? Os ortodoxos dialogariam com a comunidade internacional, eles publicam em revistas indexadas, né? Ao passo que os heterodoxos, aqui H e O, né? Então, eles só fazem politicagem, teve acusações desses jornais, né? Eles rejeitam a meritocracia, e a meritocracia aqui seria ser aceito nos jornais populares, que eles chamam de ortodoxos, né? Que pontuam bastante. Então,
na visão desses economistas heterodoxos, os heterodoxos só vivem fazendo politicagem na academia e rejeitam o trabalho acadêmico, ficam lá só fazendo disputa política. Eles usariam as suas próprias visões de mundo, não usariam evidência empírica respeitável, eles só contam historinhas bem parciais, o que se chama de evidência anedótica. Eles usam argumentos de autoridade, o que Keynes disse a respeito de tal coisa, Marx disse, etc. Já um ortodoxo, não. Ele não tem teoria, ele não usa ismos. Ele está totalmente livre de princípios. Eles só olham as evidências. Faço um paper com conclusões keynesianas e outro paper com conclusões monetaristas. E, no entanto, como eu só olho os dados, eu não estou preso a nenhum preconceito ideológico. Eu faço ciência pura. Então, a gente tem esse tipo de argumento. Os heterodoxos usariam retórica. Aqui sobra para os austríacos. Para pagar de isentão, assim, então tem aquela coisa. Tem esse pessoal da Unicamp, que é dogmático de esquerda, mas tem os austríacos, são os dogmáticos que eles chamam de direita. Bom, então, eles não, eles fazem ciência pura. Então, o que é fazer ciência pura? É seguir o método, então, ou está entre aspas. Então, o único método aceitável é aquilo lá. Eu teria que ter modelos matemáticos, gerariam precisão. Na prática, isso significa, eu só aceito uma teoria se ela for formalmente idêntica à teoria de equilíbrio geral, Arrow-Debré, valrasiana, e tem que fazer testes econométricos em cima de dados disponíveis, geralmente gerados por governos, etc. Então, eu teria testes empíricos daquilo lá. Então, tudo que foge a isso não seria ciência, seria mera ideologia. Então, a visão de mundo deles, desde o paper do Milton Friedman, é a coisa que, bom, o que separa economia séria da economia normativa é o uso do método. Então, tem a economia séria, positiva, que é baseada em métodos matemáticos e testes econométricos, o resto é mera opinião política. E sobre opinião política deve se calar a respeito. Você pode falar a respeito como político. Eles falam assim, no primeiro mundo, que todo mundo segue o método, tem divergência política. As pessoas podem preferir mais crescimento ou mais, como é que se fala, igualdade. Não, aqui no Brasil não, as pessoas divergem porque elas não seguem o método científico. HPE, História do Pensamento Econômico, seria dispensável. Seria que nem ler as Sagradas Escrituras. Os marxistas fazem isso, mas a gente faria isso com Mises. A gente cita Mises, capítulo 5, irmãos, não sei o quê. Então, essa é a visão que um economista ortodoxo tem. Eles morrem de ciúmes, que a gente reúne alunos que são entusiasmados para estudar economia, etc. Ficam com inveja disso e acham que a gente fica em sessões de leitura de Bíblia, lá do Mises. Para quem tem a Bíblia, quem tem a ação humana, levanta a ação humana. Bom, então... Então, o que eles afirmam? Que os físicos não estudam Newton. Para falar de preço rígido, eu não preciso ler Keynes. Aliás, que é uma grande bobagem. Eu não conheço um físico que não tenha lido Newton, Galileu, etc. Embora eles não tenham nada a aprender de Galileu. Mas já os economistas modernos se recusam a ler os grandes autores, embora eles tenham algo relevante a dizer. Por quê? É meio estranho isso. Mas vamos à resposta dos heterodoxos, que o tempo está passando aqui. Então, aqui o nosso rabino liberal, Henry Sobel, beijando o Dalai Lama, eu falei, uma representante da heterodoxia. Bom, então, o que eles afirmam no debate? A mesma coisa que os economistas ortodoxos desprezam os dados. Eles não teriam sido capazes de prever a crise de 2008. Então, aquilo não é ciência, tem que rejeitar, a economia estaria em crise porque ela é irrelevante, etc. Usam modelos reducionistas, que supõem racionalidade, individualismo. Não, nós, do outro lado, usamos o método realista. Bom, então, essa resposta pobre dos heterodoxos, teve um par de autores mais lúcidos, são autores bons, que deram uma resposta. Basta um pouquinho de filosofia para lidar com esse nonsense todo. Eu começo a falar em termos de lacatos, eu tenho um núcleo duro, são proposições irrefutáveis. Os economistas ortodoxos e heterodoxos divergem sobre as proposições centrais das teorias que não são sujeitas à refutação. Você faz testes empíricos e mudam suas opiniões no cinturão protetor, naquelas coisas menos importantes, menos fundamentais, mas se eu uso a ideia de maximização, a ideia de equilíbrio ou não é algo que eu posso fazer um teste empírico para determinar aquilo lá. Então, mas o que esse tipo de autor heterodoxo recomenda? O pluralismo, já que eu não consigo determinar o que é a verdade ou jogar fora as mentiras, o que eu faço? Eu tenho que tolerar todo mundo, eu tenho uma defesa do pluralismo.
Tá? Tem que ter várias abordagens. Nós também vamos fazer agora uma defesa do pluralismo, mas com uma base um pouco diferente dessa dupla de autores heterodoxos que responderam aqui essa crítica infantil dos autores ortodoxos, né? Bom, então, eu estava dizendo, e os austríacos, né? Sobrou para os austríacos, que seriam, então, o pessoal da Unicamp da direita, que opôs a imagem do Spock do universo malvado paralelo, né? No universo paralelo, para quem é nerd, assim, né, que tudo ocorre com o sinal trocado, eu teria lá uma Unicamp da direita, que seria nós. Tá? Bom, então, Friedman sempre fala, imagine o Friedman com o nariz empinado, dizendo que não existe economia austríaca, apenas economia boa e ruim. Esse é o sujeito que bom, eu pus a piadinha para quem é macroeconomista, né? Seria um problema de expectativas adaptativas. Aqui eu já dei um exemplo, ao longo do último século, de contribuições austríacos consideradas picaretagem ou não científica pela comunidade acadêmica, que todas essas coisas foram incorporadas na teoria econômica, de um certo sentido ou outra, nem todas, né, mas vamos analisar aqui. Tá? Então, a ideia de quando Menger fala que o valor é dado pela utilidade marginal, os economistas marxistas falam isso aqui é picaretagem, não é ciência, porque coisas psicológicas não são observáveis, então isso não é ciência. Tá? Mises, em 1912, em vez de usar a teoria de trocas da teoria quantitativa da moeda, estava usando a teoria do valor subjetiva para explicar a moeda e gerando uma teoria de ciclos baseada em distorções de preços relativos. Também, isso eu não consigo capturar em estatísticas, então aquilo não é ciência, é picaretagem, embora até hoje várias coisas reconhecem esse texto de Mises como pioneirismo, né? A crítica do socialismo de Mises, da mesma forma, até hoje os economistas neoclássicos não entendem o argumento, né? 10 minutos, obrigado. Tá? Então eu não consigo... as pessoas acham que socialismo é uma questão apenas de incentivos, usando a economia da informação. São problemas interessantes, mas as pessoas até hoje não incorporaram, não conseguem entender, já que eu só proíbo qualquer outro tipo de problema, né? Eu só consigo raciocinar em termos de teoria do equilíbrio geral, as pessoas não conseguem entender o que o Mises disse em 1920. Embora hoje em dia você olha, é ridículo, são ridículos os modelos de Lang e de todas as tentativas de planificar a economia usando a teoria do equilíbrio geral. Você olha aquilo, pode ver, como que alguém pode acreditar naquele treco, né? Tá? Mas até hoje as pessoas não dão o braço a terceiro. Você não, Mises e Hayek tinham um insight correto, eles não tinham rigor teórico, então eles tinham um instinto correto, não tinham teoria, né? Mas embora por mais que a gente fala sobre por que teoricamente aquilo teria que acontecer. Em 29 o Hayek estava falando que eu tenho que ter uma teoria de macroeconomia baseada em teoria de equilíbrio geral, que usa uma teoria de equilíbrio geral dinâmico. Quer dizer, uma coisa que a gente faz hoje, 100 anos depois, quase, quer dizer, 80 anos depois. Né? Mas naquela época era considerado bobagem. Né? Hayek é pioneiro da ideia de auto-organização. Também considerado bobagem, pseudociência, porque isso eu não consigo fazer teste econométrico, só consigo fazer simulação computacional, etc. Mas depois o seu Arrow, né, que morreu recentemente, né, abraça esse tipo de coisa. 30, 40 anos depois. Né? Mas a gente tem que sempre lembrar como é que esses autores sempre castigaram os autores austríacos e falaram, isso aí não é ciência, tudo é bobagem. Tá? Mises é um pioneiro, Hayek também, da ideia de escola de escolha pública, de estudo da burocracia, um dos pioneiros de estudar a burocracia e escolha coletiva, também dispensado como meros ideólogos. Hayek é a base de Douglas North, da teoria das instituições. Hoje está na moda falar de instituições. O economista, todo mundo cita o Acemoglu, né? Instituições, mas eles se esquecem que durante 50 anos falar sobre instituições era picaretagem pseudocientífica. Né? Os economistas hoje estão descobrindo Adam Smith, estão descobrindo o Sé, o que Sé diz. Né? Então, para mim, eu sempre disse que ler 10 páginas de Jean-Baptiste Sé vale mais do que toda a macroeconomia. Sempre foi, mas agora, nos últimos 10 anos, eles descobriram os insights básicos de John Stuart Mill. Então, mas antes era a picaretagem pseudocientífica, hoje seria algo corroborado pelos dados, de alguma maneira. Bom, e a gente pode continuar com isso, nas instituições, a ideia de empreendedorismo. Os austríacos sempre falam coisas relevantes, mas o longo prazo também acontece no mundo das ideias. No longo prazo, as ideias boas vencem. Tá? Então, por mais que tudo isso aqui foi combatido, é uma história de erros sistemáticos, que os macroeconomistas dizem que não deveria acontecer. Né? Bom, para Friedman dá. Então, o que acontece? Então, vamos terminar essa análise, por falta de tempo, fazendo uma análise austríaca desse debate. Por quê? Porque, para os austríacos, a ciência e o mercado funcionam da mesma forma. Então, qual é o problema com os economistas ortodoxos atuais? Tá? Eles defendem
formas ingênuas de positivismo. Tá? Então, qual é a crítica que o Hayek faz ao positivismo? Tá? O objetivo do positivismo é louvável. Vamos jogar fora o discurso pseudocientífico, impreciso, dogmático, toda a bruxaria. Mas qual é o meio? O meio é colocar regras, ou seja, regular o mercado das ideias. Vamos falar qual é o método correto de se fazer ciência. Bom, qual é a consequência não intencional disso, quando Hayek está criticando Auguste Comte e várias ideias positivistas? Eu gero o argumento de autoridade. Se eu gero o argumento de autoridade, não é à toa que o positivismo virou uma religião. Né? Tem rituais, tem cargos religiosos, tem, de fato, uma religião positivista. Isso não foi um acidente. É uma consequência lógica de ter uma visão de mundo liberal, não falibilista. A ideia é que eu chego na verdade através da razão, através da autoridade. Né? A visão alternativa liberal é que um mundo onde há racionalidade, onde há aprendizado, eu vou valorizar o pluralismo, a diversidade, não porque tudo deixar 1000 flores desabrocharem. Eu vou colocar um mecanismo de aprendizado por tentativa e erro. É necessário que haja pluralismo na teoria da metralhadora. Se a gente tirar para todos os lados, aumenta a chance de alguém acertar. Então, existe um valor acadêmico fundamental, que é a liberdade acadêmica, que é um valor que eu me desgoelo sobre a sua importância e ninguém dá bola sobre esse valor, né? Que é o conhecimento, que é equivalente à ideia de livre entrada nos mercados. Né? Eu tenho a seleção de ideias, tem que ter a crítica. Né? Como nós estávamos ridicularizando os economistas heterodoxos, eu preciso fazer isso, eu preciso ter crítica. Mas a crítica tem que ser feita de forma centralizada, usando comitês que determinam que paper vale mais, que paper vale pouco. Então, a academia hoje é profundamente conservadora, tá? Porque eu tenho sistemas centralizados, burocráticos, separando as tradições medievais, antigas, de como funcionava a universidade. Você fazia uma tese de livre docência, descentralizado, teste de erudição, permitia que houvessem nichos. Aqui, que nem no mercado, existem nichos para as firmas. Hoje em dia, não. Você fala assim, o ideal tanto de um ortodoxo quanto de um heterodoxo é eliminar a concorrência. Tá? É regular o mercado, dizendo o que eu acho que é bom deve ter 100% da academia. Tá? Então, então, esse quadro resume a coisa. Né? Todo mundo que é positivista tende a dizer isso. Ó, a economia tem 20 opiniões diferentes. Isso está errado. Né? Todo mundo tem que ter a mesma opinião. Porque eles estão baseados, sei lá, em física de livro-texto, né? Como se as pessoas não discutissem nos outros departamentos. Mas em economia, que bom que tem 1000 opiniões. Essa é a opinião dos austríacos. Aumenta a chance de olhar a questão sobre outras óticas. Né? Então, um economista ortodoxo e heterodoxo olham isso como um horror. Os austríacos olham isso como algo bom. Né? Tá? Então, quais são as outras bobagens que a gente tem nesse debate? Os economistas aqui debatem acham que existem dados sem teoria. Eles acham que o que eles falam é baseado na observação, não é observado em teorias não observáveis. Na verdade, a crítica ao positivismo mostra que todo mundo é escravo de ismos, não existe dado sem teoria. E depois, quanto maior a complexidade de um problema, menor é o conteúdo empírico, menor é o conjunto de potenciais falsificadores da teoria. Então, questões evidentes, eu nunca ouvi falar que alguém tenha decidido sobre uma questão ou sobre outra usando uma regressão. O que acontece? Só faz decisões dessa natureza no cinturão protetor, não nos valores mais... E, como mostrou a McCloskey, se eu olhar essa metodologia, ela é refutada empiricamente. O que você faz? Você rejeita as teorias que você não gosta usando esses critérios. Por exemplo, rejeita-se a teoria austríaca de ciclo se ela não gerar um ciclo totalmente perfeito. Eu vou prever, a cada 11 anos ocorre um ciclo. Então, isso não é ciclo. Tá? Mas a própria teoria você pode calibrar por choque, pode fazer o que você quiser à vontade, que não tem o mesmo rigor que você usa para rejeitar a teoria dos outros. Tá? Então, é aqui a trave no olho dos outros economistas que caracteriza a academia moderna. Tá? Eu tenho algumas frases aqui, e essas pessoas é uma ironia, né? Eles rejeitam HPE e livros-textos e se dizem popperianos. Né? Na verdade, eu tenho um autor que chamou de pauperiano. Né? Então, se você lê Popper, você vai ler que ele vai falar coisas como isso daqui. Ele vai falar que ele não reconhece como uma exclusividade, um método único da ciência econômica. O HPE, essa última frase que está aqui, vamos ler. Aliás, quase todo cientista criativo sabe muito sobre a história dos seus problemas e, portanto, sobre a história das ideias. Tem que ser assim. Você não pode realmente entender uma teoria científica sem entender sua história. Mas eu tenho colegas de departamento que dizem o seguinte, as equações da microeconomia são objetivas, então não existe isso de interpretar a teoria econômica. O cara é totalmente ignorante de todas as controvérsias
controvérsias do desenvolvimento da microeconomia. Se fosse ainda uma historinha que resolvia as controvérsias, tudo bem, mas a versão final vencedora, o sujeito nunca ouviu falar de debates sobre se os custos são objetivos ou subjetivos, se os custos são sacrifício ou se o custo é custo de oportunidade. Tá, então, sobre a questão de processos evolucionários para justificar hipóteses de maximização. Eu tenho uma riqueza de opiniões e de debates dentro da teoria econômica que um economista de livro-texto acha simplesmente o sujeito, o cara não sabe que existe. Ele tem a ilusão que as equações são objetivas, então eu posso separar da filosofia a economia. Eu tenho a ilusão que dá para separar a economia das concepções filosóficas. E o que acontece? Eles impõem as deles. Eu tenho, então, duas alternativas, na verdade, para concluir isso daqui. Ou você discute explicitamente as suas visões de mundo filosóficas, políticas, etc., ou você usa essas visões sem discuti-las. Isso é dogmatismo e má ciência. Né? Não existe alternativa de você ser livre, isento de teoria. Tá? Então, por exemplo, existe a obrigatoriedade, só para concluir, né, sobre isso daqui. Tá? Vamos pegar um estudo de caso, né, com o Estado. Eu só posso, segundo os economistas ortodoxos, estudar a eficiência dos mercados em termos do critério paretiano, se eu uso um equilíbrio eficiente. Tá? Eu não sei qual é a evidência empírica que mostra isso, que esse é o único critério legítimo para avaliar os mercados. Os austríacos usam outro tipo de avaliação, tem um modelo evolucionário. O mercado é visto como um processo de descoberta. Então, eu não posso supor que existem os produtos como que eu esgoto os ganhos de troca. Faz parte do problema descobrir quais são os produtos. Mas isso é considerado pseudociência. Mas por que é considerado pseudociência? Existe algum desempenho melhor de uma teoria em relação a outra? Tá? Então, eu não consigo enxergar esse tipo de coisa. Não existe, de fato, essa coisa. Então, há a ilusão ridícula que o que você faz é baseado em coisas precisas e verificadas empiricamente. O que os austríacos fazem é mera ideologia. Mas, para concluir, então, mas qual é a diferença? No longo prazo, os economistas falam de coisas relevantes. Você vai estudar como funciona, digamos, o Uber, o que acontece? Regulação. Tá? Então, a questão, como é que um economista neoclássico, que seria ciência pura, vê? O sujeito fala, se eu tiver um tucano tecnocrata, funciona a regulação, preço igual ao custo marginal. E se eu tiver um petista aparelhador no lugar, o que vai acontecer? Eu vou ter rent-seeking. Tá? Então, aquilo, o esquema que o FHC colocou, funciona, só que precisa ter as pessoas certas no lugar. É visão de mundo, levando os custos e benefícios, eu uso a minha metodologia, sei lá, utilitarista, para descobrir o ótimo, e depende da hipótese política que eu tenho pessoas certas no lugar certo. A visão austríaca ou institucional é não fazer teste de robustez institucional. Pelo contrário, vamos pôr o petista aparelhador ali. Eu quero saber, aquele tipo de instituição robusto a colocar o pior, a pessoa mais incompetente no lugar? Tá? Então, isso assim que eu comparo, desde Adam Smith, mercados com outros arranjos institucionais. Se eu colocar pessoas incompetentes e mal intencionadas ali, será que aquele conjunto de instituições desempenha bem? Ela é robusta em relação a uma invasão de um sujeito incompetente e mal intencionado? São duas visões filosóficas ou de método diferente de análise científica. Por mera ideologia, um economista ortodoxo ele tem um monopólio daquilo. Ele acha que só o referencial teórico dele é possível, é legítimo para estudar aquilo. Mas por que os austríacos fazem grupinhos de pessoas que estariam lendo a Bíblia? Porque você vai olhar a regulação do Uber, de transporte, aquilo é óbvio que os austríacos falam há um século, é o que está acontecendo. Que você consegue explicar às pessoas, ao passo que, quando você dá uma teoria tradicional, as pessoas tendem a odiar a teoria econômica. Mas as pessoas ficam meio mordidas com aquilo, com essa capacidade de explicar o mundo, que você não consegue explicar o mundo com o que você acha. Então, eu termino só com essa metáfora. A diferença dos austríacos, por outro, é aquela piada do bêbado, foi fazer um xixi na estrada assim, e perdeu a chave do carro. Mas ele procura debaixo do poste. Mas ele perdeu a chave lá onde está escuro. Então o amigo fala, por que você procura aqui debaixo do poste? Ele fala, porque aqui tem a luz, mas a chave está lá. Então o austríaco não tem medo de procurar onde está escuro. Então ele não se define pelo método, ele define pela relevância do problema. Então, a conclusão, eu não estou dizendo que
eu estou defendendo pluralismo mais crítica. Eu estou dizendo que a gente tem que ser eclético. Falando mal dos economistas austríacos. Eu tenho horror aos economistas austríacos que acham que a teoria econômica ortodoxa é bobagem, são pessoas loucas, ignorantes ou qualquer coisa assim. Não, ignorante é quem não estudam todas as teorias. Isso é uma traição à causa austríaca. Os austríacos, desde Menger até Kirchner, todos eles escreveram mais sobre teorias rivais do que sobre as próprias teorias. Tá? Eu estou acabando, calma, só um minutinho, assim eu já acabo. Né? Tem mais uma notícia, tem mais uma palestra, bem mais legal, mas ainda tem mais um. Tá, mas estou acabando. Tá? Bom, agora eu esqueci o que eu estava falando. Então é um bom jeito de acabar. Então eu estou dizendo para os austríacos... Não, lembrei. Tá? Eu digo, os austríacos têm que participar do mercado de ideias. Tá? Não pode-se ter o dogmatismo de achar eu sou o dono da verdade. Eu tenho que olhar as teorias rivais, e não existe isso como a teoria austríaca. Tem um certo fundo de verdade no Friedman. A teoria austríaca sempre é algo misturado, é uma simplificação analítica, usar escolas de pensamento. Então, a teoria econômica, Mises usa Ricardo, é o referencial básico dele. Hayek usa Wicksell, e assim por diante. Então, não existe isso como economia austríaca. Tá? Então, estudem tudo. Não pode ser dogmático. Os austríacos não podem ser como um keynesiano, não pode ser como um economista neoclássico de livro-texto, que acha que quem pensa diferente é um idiota. Tá? Então, não repitam esse erro das duas ortodoxias, os ortodoxos e o heterodoxo. Ou sejam, remitem Bombaverk, Menger, Mises, Hayek. Sejam eruditos em teoria econômica. Essa é a minha mensagem. Tá? Então, obrigado. Parte da razão dos austríacos estarem entre o fogo cruzado entre ortodoxos e heterodoxos não se deve a uma inabilidade dos austríacos em se aliarem a outras correntes liberais, como os novos institucionalistas, novos clássicos, e ao invés de classificarem todos os não austríacos como socialistas? Sim, sem dúvida. Esse é o argumento do Peter Buttigieg, por exemplo. Né? Tem várias coisas. Como eu disse, a economia austríaca é uma simplificação analítica. Tem coisas parecidas com o que se faz em economia neo-institucional. Só que Douglas North fala sobre o papel das instituições inspirado em Hayek, mas não tem nada austríaco naquilo. A gente perdeu o barco. Né? Por que institucionalismo não é um tipo de austrianismo? Porque a gente não interagiu bastante com a academia. Foi inspirado por ideias austríacas. Tá? A mesma coisa public choice. Public choice é um papo, que não é austríaco, é um papo que você vai encontrar em Turgot, é um papo que você vai encontrar em Jean-Baptiste Say, e vai encontrar em Hayek e Mises. Mas é uma tradição, então, que esse autor que eu mencionei chama como de mainline economics. São ideias que levam uma análise institucional e de robustez institucional. Então, tem que ser eclético nesse sentido. Né? Não tem nenhuma ideia austríaca pura austríaca. Né? Isso é bobagem. Né? Então, quer dizer, você pegar a contribuição de Bombaverk, de Mises, de Hayek, todos eles são ecléticos nesse sentido. Né? Não tem que seria equivalente a defender o protecionismo, né? O argumento da indústria nascente. No mercado das ideias é igual ao mercado das coisas. O livre comércio é bom, o livre comércio de ideias é bom. Por que você é liberal no comércio e nas ideias você é protecionista? Né?